Olá, eu sou o Lucas Andrade, editor de Money Report, e converso agora com Mariane Coutinho. Ela é Social Leader de Tax Transformation da KPMG no Brasil. Tudo bem, Mariane? Obrigado pela gentileza. Olá, tudo bem, Lucas? Mariane, a pandemia do novo coronavírus tem contribuído para acelerar as transformações digitais em muitas companhias. Qual que é o reflexo na área tributária? Bom, o fisco, né, as autoridades tributárias já vinham num movimento aí bem intenso que exigia que as empresas investissem em tecnologia para atenderem, né, ou para terem o seu compliance do ponto de vista tributário. Então, lá atrás a gente começou com o movimento de SPED, notas fiscais eletrônicas. Então, as empresas, quando a gente fala assim de back-office, né, na área financeira, contábil, tributária, já tiveram que se ajustar para conseguir entregar todas as obrigações de uma forma digital, como era exigido para o fisco. O que acontece é que, mais recentemente, as empresas notaram a necessidade não só de assumir uma postura mais passiva e de investir em tecnologia para o compliance, mas também de fazer o investimento em tecnologia como um movimento mais estratégico para poder extrair valor, por exemplo, dos seus dados, né? E conseguir realmente dar respostas mais rápidas para o negócio e até mesmo acompanhar a própria transformação digital que os negócios vêm sofrendo aí nos últimos anos. Então, agora, nesse momento de pandemia e todo mundo trabalhando remoto e com pouca flexibilização, eu diria, do ponto de vista do fisco, com relação à entrega de obrigações e pagamento de impostos e etc., o que a gente tem visto é que as empresas que investiram mais em tecnologia estão mais preparadas para esse momento, né, e têm sofrido menos no dia a dia aí das atuações dos departamentos tributários. E em relação àquelas outras que não estavam tão preparadas, qual tem sido a demanda? O que elas têm procurado para tentar se adequar a esse cenário, esses desafios? Eu acho que muitas empresas começaram em movimento de ir atrás da tecnologia, né? Então, a gente tem visto muitas empresas que tinham alguns projetos, digamos assim, que não eram prioritários, que estavam ali on hold ou aguardando um budget, acelerando esse investimento, né? Porque agora, mais do que nunca, as empresas perceberam o quanto é importante ter realmente o digital permeando todas as áreas da empresa. Então, disso a gente está falando desde como os profissionais em si da área trabalham, né? Então, pode ser a questão de todo mundo poder ter um laptop para trabalhar de casa e ter Wi-Fi, e ter todos os aplicativos necessários para se conectar com os dados que estão na rede da empresa e para as próprias equipes se comunicarem. Então, é toda essa parte do home office, né, que todo mundo teve que se adaptar, e esse investimento veio para todos, não só para a área tributária. E acho que as pessoas da área tributária que estavam mais acostumadas a trabalhar ali dentro do seu próprio departamento e muitas vezes até fisicamente juntas, tiveram que também aprender a trabalhar de uma forma diferente, né? E isso tudo, acho que se agrava um pouco, se torna mais complexo na medida em que a gente está falando de grandes dados, né? Então, os dados tributários de grandes empresas geralmente são muito volumosos. Então, a gente já via, por exemplo, um movimento de migração de servidores para a cloud. E isso hoje se mostrou extremamente necessário, né? Para você poder ter maior agilidade e um acesso mais fácil aos dados. Isso no ambiente cloud é muito mais eficiente do que no ambiente on-premises. Então, a gente tem visto muitas empresas acelerando esse processo de transformação e digitalização da área tributária, não só para esse momento pandemia, e principalmente porque a gente não sabe quanto tempo ele vai durar, então, com certeza, é um investimento que vai se pagar, porque não é fazer um investimento para ficar apenas por 2, 3 meses trabalhando de forma remota, mas isso provavelmente a gente vai ter que conviver ainda por um bom tempo, mas principalmente para que também depois na volta, né, de alguma coisa mais parecido com o que a gente tinha no normal, já seja feito de uma forma mais otimizada e mais eficiente também. Então, falando dentro desse contexto, qual que é o desafio de preparar um planejamento tributário nessa situação? O que pode ser feito neste momento? Bom, do ponto de vista de consultoria tributária,
o que a gente tem percebido é que o grande volume de novos trabalhos que a gente tem hoje são relacionados, por exemplo, com levantamento de créditos, né, materialização de créditos tributários, porque isso ajuda as empresas nesse momento a terem um fôlego maior aí do ponto de vista financeiro, fluxo de caixa, etc. Então, esses projetos realmente têm tido bastante prioridade dentro das empresas. Dar um exemplo, né, que é o ICMS, submissão tributária, que aqui em São Paulo é regulado na portaria CAT 42. Então, o que, que acontece? Para você ter direito a levantar esses créditos, você precisa fornecer uma série de dados, informações para o fisco estadual, isso tudo está regulado. Só que quando você tem uma empresa, que normalmente são as empresas que têm o maior volume de créditos relacionados com essa submissão tributária, os dados são muito volumosos. Então, nesse momento, por exemplo, fazer esse trabalho de uma forma presencial, de uma forma manual, realmente é inviável, é impossível, e nem todas as empresas têm a capacidade de processar um volume grande de dados, principalmente num curto período de tempo, né, que é hoje o que se espera, porque todo mundo está correndo aí contra o relógio e zelando pela saúde financeira das empresas. Então, as empresas, tanto do ponto de vista nosso aqui, né, de consultoria, quanto das empresas que têm um melhor aparelhamento e equipes já treinadas para trabalhar nesse ambiente digital, têm se destacado. Então, por exemplo, lá na KPMG, o nosso time de impostos indiretos trabalha hoje a todo vapor. Eles têm um volume de trabalho hoje, inclusive, muito superior ao que a gente tinha antes da pandemia, né, em decorrência dessa necessidade das empresas de terem ali uma melhor gestão do seu caixa. E que cuidados é preciso tomar agora? Você falou bem que muitas empresas estão no home office e fica complicado de lidar com esses processos, né? Então, assim, que cuidados é preciso tomar agora para fazer essa transição, essa transformação para o digital? Eu acho que a principal, com certeza, é essa parte de recursos humanos, né? Então, o que a gente tem percebido quando eu falo com os nossos clientes é que todos os gestores da área tributária estão muito preocupadas de manterem uma conexão com o seu time, de manter os seus times engajados, produtivos, mas também bem, né? Do ponto de vista de bem-estar, de saúde mental. Então, eu percebo que as pessoas, inclusive, estão conversando até mais ou com mais qualidade do que quando estavam no escritório, né? Porque a conversa do escritório às vezes acaba sendo aquele small talk ali, né? De como foi o final de semana e tudo, mas sem falar muito sobre a pessoa. E hoje eu vejo que as pessoas estão muito mais preocupadas em saber sobre o dia a dia, sobre o bem-estar, como é que a pessoa está lidando com esse momento, se ela está precisando de alguma ajuda, né? As pessoas marcando ali happy hours, reuniões, com uma maior frequência para manter o time coeso. Então, isso acho que é o fundamental. Hoje, eu acho que é o número um para qualquer gestor conseguir tocar ali a sua área trabalhando de forma remota, né? O segundo, do ponto de vista digital, eu acho que existe uma preocupação também muito grande com a questão da confidencialidade dos dados, da segurança dos dados, né? Então, não é porque a gente está trabalhando de uma forma digital que você pode, por exemplo, usar qualquer plataforma, né? Que você pode, por exemplo, usar o seu e-mail pessoal para falar sobre trabalho. Então, essa preocupação eu vejo que existe também e é muito grande de fazer com que as pessoas, ainda que estejam em casa, consigam realmente entender que no ambiente, né, profissional, principalmente quem lida com os dados financeiros da empresa, com os dados tributários que são bastante relevantes, né, sigam ali todo o compliance das empresas para que realmente os dados estejam bem protegidos. Com base no que você falou no começo, que essas empresas que já estão avançadas nesse processo, elas estão conseguindo lidar melhor com essa crise, né? Com essa pandemia. Que lições é possível tirar disso? Que exemplo essas empresas deixam para aquelas que ainda estão nessa fase inicial desse processo? Eu acho que assim, realmente existem empresas, né, de vários portes, com fôlego diferente e maturidade, né, nível de maturidade diferentes. Então, lá na KPMG a gente tem muitos projetos de transformação digital, nos quais a gente avalia o nível de maturidade da empresa e
ajuda a empresa a desenhar essa jornada, porque a gente sabe que nem todo mundo tem ali o tempo, o budget, né, a maturidade para já dar um passo muito grande. Então, o que a gente costuma dizer é que ao menos algum passo tem que ser dado, né? O ideal é você ter ali um horizonte, uma meta, onde você quer chegar, desenhar esse plano e se organizar ao longo do tempo para ir entregando. Então, acho que o principal nesse momento é não parar, ou para quem estava parado, começar, né? Tem muita coisa que dá para ser feita, como eu disse, não estar no digital já não é uma opção, até porque o próprio fisco já iniciou essa jornada. Então, hoje as empresas já têm todos os seus dados. O que elas não fazem é organizar esses dados. Então, o que a gente costuma dizer que é um grande primeiro passo, e aí, obviamente, eu estou falando de empresas de maior porte, né, não das pequenas, é conhecer os seus dados, organizar os seus dados. Então, o primeiro passo, você tem que montar um data lake, você tem que ter o ownership dos seus próprios dados, senão você fornece para o fisco da forma que ele quer e você mesmo não faz nenhum uso disso. Então, a partir do momento em que você organiza os seus dados, e por incrível que pareça, muitas empresas não têm os dados, então os dados se perdem ao longo do tempo e não são acessíveis num único lugar. O segundo passo seria organizar esses dados e, a partir desses dados, começar a gerar os dados e as análises. Isso tudo passa, claro, por uma mudança de mindset. Então, é fazer com que o profissional também entenda que o papel dele hoje não é mais o mesmo papel que ele tinha, né, há alguns anos, que esse processo é um processo que tem andado com uma velocidade muito grande. Então, que todos os profissionais hoje, independentemente de quão antigos ou experientes eles sejam e bem-sucedidos, que tem que ter uma mudança principalmente de mindset e o segundo é de habilidades mesmo, né? Então, conhecer um pouco mais o mundo da tecnologia e saber o que a tecnologia pode fazer para você, né, a seu favor da empresa e da área tributária. Porque a partir desta mudança é que você realmente consegue extrair valor dos seus dados e conseguir fazer análises de maior valor, quer seja com relação ao que já aconteceu, quer seja em relação ao que vai acontecer, né? E acho que nesse momento que a gente está, isso se torna extremamente relevante, né? Porque uma alíquota errada de imposto que você pagou, um cálculo errado, uma ineficiência que você gera ali na área tributária acaba tendo um impacto direto ali nos seus resultados. Mariane, a gente tem conversado com muitos especialistas discutindo essa pandemia e os efeitos, e muitos deles falam que a pandemia vai tornar o mundo ainda mais digital. Você concorda com isso? Qual que é a sua avaliação projetando para esse futuro? Não tenho a menor dúvida. Eu acho que antigamente você ainda tinha, né, o mundo presencial e o digital estava quase que como a exceção, né? Então, por exemplo, as pessoas iam ao supermercado e de vez em quando faziam alguma compra digital. Eu acho que agora as coisas vão se inverter, né? A prioridade vai ser comprar no digital e de vez em quando você vai para o mundo físico. Então, acho que algum tipo de combinação, claro, ainda vai ter. Eu acho até pelo nosso nível de maturidade aqui no Brasil, talvez a gente não esteja preparado para fazer uma virada aí de chave de 100%, mas eu acho que esse percentual vai ficar cada vez mais acentuado para o digital. Então, acho que em todas as áreas, né, que eu estou falando pela tributária, mas esse é um movimento que a gente faz, obviamente, permeando, né, todas as áreas das empresas, e acho que é um caminho sem volta, né? Então, acho que tem realmente que repensar tudo que a gente faz dentro da empresa e tudo que hoje ainda é feito de forma manual, a gente já tem que ter um plano de digitalização. O ideal é que você já tenha uma engrenagem ali, que você já tenha um processo, que você já tenha pessoas, né, que possam direcionar tudo isso, para que você simplesmente vá construindo ali, colocando as suas pecinhas de Lego ali para chegar no desenho final. Mas eu acho que esse caminho é um caminho sem volta, e quanto mais ágeis as empresas forem, melhor, né? E aí a agilidade tem a ver com inovação também, que não é só tecnologia, mas é toda essa mudança aí de cultura e de mindset para que a gente possa realmente se desapegar, né, da forma antiga. E para a gente fechar essa entrevista, então, na sua avaliação, pensando nesse pós-pandemia, o que precisa ser feito nessa área, em todas essas discussões, para fortalecer a entrada de investimento, principalmente investimento estrangeiro, e também fortalecer o desenvolvimento das startups no país? Qual que é a sua avaliação, sua percepção sobre o que precisa ser feito?
Bom, começando pelas startups, eu acho que as startups precisam, nesse momento, de muito apoio, né? E apoio, eu diria até que é investimento, porque são as empresas que têm menos fôlego, né? Elas têm menos histórico, então a gente corre o risco aí nesse momento de perder empresas muito valiosas, né? Startups muito valiosas no Brasil, por serem empresas que talvez ainda tivessem realmente no início, têm boas ideias, mas a gente tem visto empresas fechando, reduzindo o quadro, porque não tem condições de se manter nesse momento, que é um momento ainda talvez de mais investir do que de efetivamente reconhecer resultado, sem que a gente tenha aí um apoio grande dos investidores. Então, acho que para as startups que, na verdade, não tem talvez esse problema do digital, né, porque elas já nascem no mundo digital, mas ter o apoio aí dos investidores, eu acho que é fundamental. A outra pergunta qual era, Lucas? É com relação justamente a investimentos, principalmente investimentos estrangeiros, para Ah, fortalecer essas startups. é. Bom, investimento estrangeiro, eu acho que ele, na verdade, olha para outros aspectos, né? O primeiro deles seria por estabilidade econômico, política. Acho que a gente está num período aí um pouquinho conturbado, mas eu acho que para os grandes investidores que olham no longo prazo, com certeza o Brasil é um país muito atrativo e a gente sabe, né, que quando isso passar a gente vai ter aí uma grande retomada. Acho que a gente tem tudo para dar certo. A gente sabe que apesar aí das intempéries, o setor privado consegue navegar bem aí com muita experiência aí com os problemas que a gente tem aqui no Brasil. E a gente tem diversas áreas aí que estão muito prontas e preparadas, e principalmente agora com a desvalorização do real, eu acho que a gente está barato, né? Então tem uma oportunidade bem grande aí para investidores estrangeiros. Agora, o que a gente percebe também é que os investidores, além dessa questão país, olham muito, claro, para a sustentabilidade do negócio em si. Então, é importante que os negócios também sejam negócios que estejam alinhados com esse, digamos, novo normal, né, que a gente está falando, porque um negócio que não está já pensando em como se atualizar para esse momento pós-Covid, com certeza vai ser bem menos atrativo. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo, eu acho que hoje o que mais se fala são os ESGs, né? Estou fugindo aqui um pouquinho da pauta, mas trabalhei muitos anos aí na área de tributação internacional e convivi muito com investidores estrangeiros. Então, você pode ver que, por exemplo, BlackRock e outros investidores grandes hoje têm olhado aí para o pilar, né, de sustentabilidade, governança, etc., como sendo algo muito importante. Então, eu acho que nestes momentos aí de crise, que as empresas realmente têm que ser bem fortes, né, em relação a seus princípios, valores, culturas. Acho que hoje está todo mundo prestando muita atenção nisso, não só os investidores, mas, claro, os consumidores de uma forma geral. Então, acho que isso é bastante relevante. Mariane, muito obrigado. Agradeço novamente sua gentileza em conversar com a gente, esclarecer as nossas dúvidas. Obrigada, Lucas. Foi um prazer colaborar com a Money Report. Vocês estão de parabéns aí pelo trabalho que tem feito aí nesse momento difícil. O Money Report conversou com a Mariane Coutinho, sócia líder de Tax Transformation da KPMG no Brasil. Obrigado pela atenção e até a próxima.